Notícia desta quarta-feira, a gente tem o prazer, a honra de receber agora, a partir de agora, para conversar com a gente, o arcebispo metropolitano da Paraíba, Dom Delso, que vai conversar com a gente sobre a Romaria da Penha, que acontece já no próximo sábado, tradicional Romaria, um dos principais eventos da Igreja Católica no país, que reúne centenas de milhares de pessoas todos os anos aqui em João Pessoa, inclusive de fora do estado e fora do país, até que vem participar deste ato de fé da Igreja Católica aqui no estado da Paraíba, aqui na cidade de João Pessoa, e também sobre outros assuntos ligados à Igreja Católica, o olhar da Igreja Católica também sobre o mundo atual do que a gente vive. Bom dia, Dom Delso, seja bem-vindo à TV Marcha, o Café com Notícia, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Marcos, Eric, uma satisfação estar aqui no Café com Notícia para conversar sobre a Romaria da Penha, aqui na nossa Arquidiocese da Paraíba, em João Pessoa, uma romaria tradicional com uma participação grande da população e uma grande demonstração de fé do povo católico, daqueles que aprenderam a reconhecer em Nossa Senhora da Penha um instrumento de Deus, de bênção, de paz, de incentivo para o bem, para a vida cristã. Qual a edição já? 200ª? São 254 já. 254 edições já. O que é que justifica, depois de tanto tempo, mais de 2 séculos, ainda permanecer viva essa chama, essa fé, e cada ano se manter o público até aumentar? A tendência é crescer, é aumentar, porque cada ano as pessoas transmitem a sua experiência de fé, dão testemunho daquilo que alcançaram, das graças alcançadas, e quando as outras pessoas vão tendo notícia da grandeza, da beleza da Romaria da Penha, aí sente o desejo de participar e as pessoas vão divulgando, vão comentando e todo mundo vai sentindo vontade de participar. E é a fé do povo que aumenta com o testemunho e com aquilo que se consegue através da fé. Principalmente no momento que nós vivemos, de tantas crises, dificuldades que a nossa comunidade enfrenta no campo social, no campo político, econômico, as pessoas precisam ter alguma coisa para se segurar, para não perder a esperança. E a fé ajuda muito nesses momentos de crise. A Romaria da Penha é, portanto, uma ocasião propícia para que as pessoas sintam-se confortadas, consoladas, motivadas para continuar vivendo, lutando e esperando diante desses momentos tão difíceis. Alguma novidade para esse ano? Esse ano nós vamos ter como tema o Sim de Maria, relacionado com o tema da campanha da fraternidade, que é a ecologia, a defesa da natureza. Nós tratamos durante a campanha da fraternidade sobre os biomas brasileiros e cultivar a natureza, proteger a natureza. Então estamos relacionando o Sim de Maria, o compromisso de Maria. Através dela veio a restauração da humanidade na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E nós entendemos que é um jeito também de olharmos para toda essa obra magnífica de Deus, que é a criação, e podermos responder a esse dom tão precioso de Deus com o cuidado necessário com a natureza, porque cuidar da natureza é cuidar da vida. Esse é o tema que está sendo aprofundado no tríduo de preparação, e durante a Romaria, a caminhada, nós vamos refletindo também sobre esse tema, motivando as pessoas para ter esse olhar de compaixão em relação à natureza que está sendo depedrada, e é preciso realmente a gente olhar com atenção, porque a natureza é a nossa mãe. Se nós não cuidamos da natureza, estamos ofendendo a humanidade, o ser humano que precisa da natureza para viver, para sobreviver, e tirar dela o alimento e a própria existência. O ar que respiramos, a água que bebemos, os alimentos que nós comemos, vem tudo da natureza. Então, nós e a natureza somos um. Então, cuidar da natureza é cuidar da vida humana. E Maria nos ensina isso com a sua fidelidade a Deus, com a sua fé, com a sua humildade e com o dom mais precioso que ela deu para nós, que é Jesus Cristo.
a romaria, né, a procissão em si, é um ponto alto de uma programação que se estende já durante a semana, não é isso? Existe uma preparação, a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, onde a Capela da Penha está inserida, organiza o padre Luiz Antônio, e tem um tríduo com celebrações todos os dias, com reflexões, e termina com a romaria, que vamos sair da Igreja de Lourdes, como é tradicional, às 22 horas está previsto o início, e vamos até a Penha, e lá às 4 horas da manhã, mais ou menos, assim que todos chegarem, a celebração da Eucaristia, encerrando a romaria lá na Penha, como é tradicional. Nos últimos anos está se fazendo uma campanha muito forte para se evitar o consumo de bebidas alcoólicas durante o percurso. Durante muito tempo isso foi uma presença muito marcante, inclusive se registrando em até alguns casos alguns atos de violência. Esse ano também está se batendo nessa tecla? Exato, não combina uma romaria com bebida alcoólica. A gente sabe que a bebida alcoólica é para outros ambientes, outros momentos. Então, o que nós pedimos é que durante a romaria se tome água, se tome refrigerante, porque a caminhada é longa e precisa realmente tomar algum líquido, mas não bebida alcoólica, para não gerar confusões. As pessoas, quando bebem, realmente perdem o controle, alguém pisa no pé, dá um empurrão sem querer, e quando as pessoas estão alcoolizadas, perdem o respeito pelo momento que está vivenciando. Então, não combina com a romaria, a bebida alcoólica. A gente vem trabalhando isso já há algum tempo, continuamos insistindo para que nesta romaria se respeite a procissão, o momento de fé, de pensar em Deus, de refletir e de rezar. Agora, depois de terminar a romaria, já lá na praia, os que quiserem permanecer por lá, irem tomar banho durante o dia todo, tem o domingo todo para tomar a sua cervejinha. Mas durante a caminhada a gente pede aos fiéis que façam esse exercício de sobriedade e oferecer a Nossa Senhora como um ato também de penitência, uma pequena renúncia que pode ser feito já como uma expressão da própria fé. Como é ser arcebispo numa arquidiocese, que já teve um Dom José Maria Pires, um Dom Marcelo Pinto Cavalheiro? A responsabilidade é maior? Ser arcebispo já é uma responsabilidade maior. Estar como bispo de Campina Grande é uma responsabilidade, e todo arcebispo tem uma responsabilidade maior na província eclesiástica. No meu caso aqui, a arquidiocese compreende o estado da Paraíba. Isso. Agora, substituir ou ser sucessor de Dom José Maria Pires, Dom Marcelo Cavalheira, que foram grandes bispos, expoentes numa época tão difícil que o Brasil passou, realmente é um desafio. Mas também, a gente vive numa época difícil também hoje, uma época né? difícil também hoje. Mas também há uma tradição muito bonita de tudo que eles plantaram aqui na arquidiocese. De certo modo, o arcebispo atual está colhendo tanta coisa bonita que eles plantaram. A gente encontra pessoas que foram formadas no tempo deles, e são pessoas que contribuem positivamente com a igreja, que evangelizam, que dão testemunho de fé, e um laicato bem formado naquele tempo, pessoas hoje que ocupam posições importantes na sociedade, na OAB, na justiça, em todos os meios, pessoas que tiveram uma vivência profunda de fé, próximos aos arcebispos, e que hoje continuam militando aí como cristãos no seu espaço, no seu trabalho, e isso é muito bom e facilita. Agora, os desafios de hoje são outros, porque a vida continua, não para, a sociedade se transforma, né, nessa época que nós dizemos assim, de grandes transformações através dos meios de comunicação, a rapidez das informações, e também a facilidade que se tem hoje de transformar um fato numa informação que todo mundo sabe no mundo inteiro, né? Muito rápido. Então, isso tem outras características e o desafio é grande. Mas a gente continua trabalhando
para formar bem os nossos fiéis, o nosso seminarista, o clero, ajudar no trabalho nas paróquias, na pastoral. Tivemos uma assembleia recentemente, muito boa, uma grande participação dos nossos fiéis, padres, diáconos, religiosos, religiosas, coordenadores de pastorais, movimentos, representantes de todas as paróquias. Então, reunimos todo esse pessoal para refletir, olhando um pouco o que fizemos neste ano e olhando para o futuro em que nós podemos fazer a partir do próximo ano, uma perspectiva de responder aos desafios presentes e às urgências do nosso tempo. Hoje nós contamos com um laicato que quer se comprometer cada vez mais com a igreja, quer colaborar. O pessoal tem consciência do seu ser cristão e querem dar a sua contribuição. Temos em João Pessoa, que no tempo de Dom José Maria Pires, estava começando as comunidades novas, que têm um papel muito importante na evangelização nos nossos dias. E continuamos com aquelas pastorais mais tradicionais. Tem uma pastoral da criança, que faz um trabalho belíssimo, tem uma pastoral da pessoa idosa, faz um trabalho bonito. Temos as pastorais sociais, pastoral carcerária, de moradores de rua. Então, tudo isso, eu creio que são respostas atuais para o nosso momento, mas a base, a semente foi lançada realmente por Dom José Maria Pires, Dom Marcelo, depois continuou com Dom Aldo, e a gente está colhendo os frutos dessas sementes semeadas pelos nossos antecessores. Recentemente, a Arquidiocese da Paraíba, não é segredo para ninguém, passou por momentos de dificuldade, envolvido em denúncias. O próprio arcebispo Dom Aldo teve que se afastar do cargo. Como é que anda hoje a igreja na Paraíba? Isso já foi superado? Como é que o senhor trata desse tema? Essa questão, eu creio que está mais tranquilo com a minha chegada. Tivemos um momento de transição com a presença de Dom Genival, que fez um trabalho orientado pela Santa Sé, a Anunciatura Apostólica, e quando eu cheguei as coisas já estavam mais tranquilas e foi possível assim, chegar já num ambiente ameno, muito acolhedor. E o que eu sinto assim nas paróquias onde eu vou, uma alegria muito grande das pessoas, uma esperança muito grande, até por meu temperamento, por meu jeito de ser, de falar pouco. Eu acho que isso também ajuda muito em manter esse clima de paz ao interno da igreja, da nossa arquidiocese. Os problemas estão sendo tratados no nível jurídico, nas instâncias compatíveis, e estamos aguardando o desenrolar das coisas, acompanhando com o nosso setor jurídico e orientando os padres que estejam muito atentos na relação com a sociedade, com a comunidade, de manter a sua postura de sacerdote, a sua condição de ministro de Deus. E essa orientação que nós estamos dando precisam ser acompanhados, orientados, motivados a viver o seu compromisso de sacerdotes. Eu creio que o momento é tranquilo, não posso dizer que tudo foi superado, mas estamos trabalhando para isso e rezando também para que Deus nos ajude a trilhar os caminhos do Evangelho e sacudir a poeira das coisas que vão pegando ao longo do nosso caminho, da nossa história, porque somos seres humanos e ninguém está isento de cair aqui e acolá, de cometer seus erros. Mas a posição atual da Arquidiocese da Paraíba é de ajudar as pessoas a crescerem, amadurecerem, e quem cometeu algum delito vai responder nas áreas compatíveis, na justiça e também ao interno da igreja, no nosso tribunal eclesiástico. Durante muito tempo a Igreja Católica foi muito fechada com essas questões, tratou esse tema de forma muito restrita, e às vezes até foi acusada até de encobrir alguns casos de pedofilia, enfim. Hoje existe uma maior transparência no trato? Eu diria que era assim, essas coisas não eram bem tratadas pela sociedade também, de modo geral, né? Verdade. Até pouco tempo não se falava, se acontecia algum caso de pedofilia ou outro problema, era uma coisa muito assim privada, muito restrita à família, as pessoas tinham vergonha de se expor também.
Então, não se tinha conhecimento dessa realidade, que é uma realidade, eu diria, do ser humano, antropológica, está dentro da natureza humana que cai. Então, mas hoje é tratado com muito mais abertura e com muito mais transparência, e por isso acho que ajuda também a superarmos isso dentro e fora da igreja. Por conta desse problema, durante algum tempo a igreja na Paraíba ficou sem ordenar padres. Me parece que já voltou. Como é que está esse processo? Inclusive o seminário, salvo engano, teve que ir para Recife, tem previsão de retorno. E como é que está esse processo de ordenação? A proibição foi para Dom Aldo. Okay. Depois veio Dom Genival, como ele era administrador apostólico, ele não quis tomar a decisão esperando o novo arcebispo. Eu cheguei, nunca tive nenhuma proibição, apenas demorei um pouco para conhecer os candidatos que estavam aí esperando e depois de um certo tempo, analisando com a equipe formativa, já começamos a ordená-los. Dia 13 de dezembro teremos a ordenação aqui de 10 diáconos transitórios para mais adiante serem ordenados sacerdotes. No começo do ano teremos a ordenação de outro grupo de sacerdotes que já eram diáconos e que Dom Aldo não pôde ordená-los. E a formação realmente foi transferida, o estudante de filosofia e teologia para Recife, por enquanto permanecem lá. Temos os sacerdotes que acompanham, um diretor que está presente lá na casa, estudo na Universidade Católica de Pernambuco e são acompanhados pelos padres aqui da Arquidiocese. Dom Delso, recentemente, dessa crise que o país atravessa, essas crises, na verdade, né, crise ética, política, econômica, a igreja voltou a se posicionar mais fortemente em alguns temas de interesse da sociedade. Fora a campanha da fraternidade, que acontece todos os anos e faz uma reflexão importante sobre temas atuais e que impactam na vida da sociedade diretamente, mas voltou a se posicionar de forma mais política. Qual o papel que o senhor acredita da igreja no Brasil neste momento dessas crises? O que nós analisamos aqui, a igreja ainda é uma instância de grande credibilidade. E por isso mesmo ela não pode estar falando toda hora, entrando em todos os assuntos, mas quando a situação exige, a igreja tem sempre uma palavra a dizer. Todos os anos, quando os bispos se reúnem em Aparecida, nós fazemos uma leitura do momento que estamos vivendo, que chamamos uma leitura de conjuntura, tanto dentro da igreja eclesial, como também fora da igreja, a situação sociopolítica do nosso país, e a partir daí a gente constata se há necessidade de dizer uma palavra, de dar um sentido de esperança para o nosso povo, e neste momento o povo está precisando de muita esperança, porque há um desânimo, há um descrédito muito grande por conta das decisões políticas, da mudança de governo, da corrupção, dos processos contra os políticos. Quando começamos a acreditar numa pessoa, de repente acontece alguma coisa e essa pessoa é tirada, vai para a cadeia. E, então, isso deixa a sociedade, deixa o cidadão de modo geral, numa situação de desconfiança, não tem mais jeito, o país realmente está falido, é um país desacreditado, e isso é péssimo para uma população como o Brasil, um povo bom, um povo alegre, um povo que quer construir a sua história, um povo trabalhador. O Brasil tem um potencial muito grande, então não merece isso que está passando. Então a palavra da igreja, nesse sentido, é de dar esperança e de ajudar o povo a começar a reagir também, a gritar, porque eu acho que a gente ficou muito... eu digo, o brasileiro, ficou muito acomodado, o povo, de participar, de interferir nas ações governamentais, de dizer o que é que realmente é a vontade do povo. E temos os instrumentos, para fazermos as mudanças, mas a participação é muito frágil no nosso país. E a gente sabe que uma democracia boa, forte, é uma democracia com participação do povo. O povo vai às ruas, o povo cobra, o povo exige. Eu morei na Itália há muitos anos
E eu via ali, qualquer coisa que o povo não concordava ia para a rua exigir. Por que você acha que não está acontecendo isso no Brasil? Então, A gente viveu alguns períodos de manifestações, mas depois praticamente não se alterou nada, mudou o governo, mas as práticas continuaram, os escândalos se sucederam, mas o povo se acomodou, não voltou às ruas. Por que você acha que isso aconteceu? eu creio que as organizações sociais da nossa democracia, os sindicatos, as associações, que tinham um papel muito mais forte de conscientização, de um senso crítico, de reivindicar os seus direitos. Eu creio que houve muita cooptação dessas lideranças e hoje falta essa mobilização e também o descrédito. Quando um líder que defendeu tanto o povo, foi apoiado, hoje está lá e se vota contra o povo, não apoia, não vota a favor das propostas populares, das políticas públicas, aí o povo perde o crédito, perder tempo, acompanhar essas pessoas, ou se permitir que eles sejam seus líderes, quando eles não correspondem. Então há um descrédito também dentro do próprio sindicalismo hoje no Brasil, das nossas associações, as organizações populares hoje. Nós não vemos o poder desses instrumentos hoje mobilizando a população. Verdade. Nesse tema ainda, principalmente aqui na Paraíba, é muito recorrente essa abordagem por conta dessa, aqui me parece que a política é cada vez mais forte, né? A participação, a discussão sobre política é muito intensa. E volta e meia volta a se discutir a participação de religiosos na política. Já houve esse debate aqui na Paraíba, chegou até a se falar em proibição. Qual a sua opinião sobre isso, da participação de religiosos na política e se há algum veto da Arquidiocese sobre isso? Na política não existe nenhuma proibição no sentido amplo. Nós votamos, nós escolhemos nossos representantes, nós temos posição, nós podemos criticar quando as coisas não vão bem. No sentido, como todo cidadão, nós temos o direito de participar politicamente. Essa é uma coisa. Outra coisa é de candidatar-se, ser filiado a um partido. Aí há um veto, uma proibição da igreja nesse sentido, que os sacerdotes não sejam inscritos em partidos e não sejam candidatos a nenhum cargo público, porque termina dividindo a sua comunidade eclesial. Um pároco que está numa paróquia, numa cidade do interior, se ele toma partido político, se ele está num determinado partido, a metade da paróquia vai ser contra ele, porque dentro da paróquia tem gente de vários partidos e isso cria conflitos e divisão. Sem o padre ser filiado a um partido, sem ele ser candidato a algum cargo político, a política já traz algumas dificuldades no ano eleitoral, né? Porque as pessoas estão aí, têm suas preferências, aí começam a olhar para os outros com desconfiança, pessoas do mesmo grupo de igreja, da mesma pastoral, aí há sempre uma certa tensão no momento político, porque a gente sabe como é a situação no Brasil. Muita gente depende do emprego, muita gente ganha algum dinheiro no ano político, e aí é uma oportunidade que eles têm até de melhorar um pouquinho a sua vida já tão difícil. E então, isso termina envolvendo o seu compromisso de igreja, a sua fé. Agora, o padre que é candidato, nós temos no caso da Paraíba, 2 religiosos, sacerdotes, que são deputado federal e estadual. Na época não havia essa proibição, eles tiveram o consentimento dos bispos para serem candidatos e a gente mantém, respeitando direitos adquiridos, a gente não mexe, né? Verdade. Os padres, temos hoje alguns padres verdadeiros popstar, cantores que reúnem multidões, fazem shows. Isso é importante, é salutar para a igreja? É uma forma de se chegar ao fiel, ao povo? Eu vejo há uma diversidade muito grande dentro da igreja de carismas e de dons. Uns cantam, outros pregam, outros são mais piedosos, se recolhem em oração, em escutar as pessoas, outros fazem bonitos trabalhos sociais. Cada um tem o seu dom e o seu carisma. Então, quem tem o dom de cantar, eu acho bonito, porque evangeliza com a música. Hoje é muito importante isso. Eu sou formado em comunicação social, eu sei o valor
da música, na comunicação, da arte, de um modo geral. E, então, quando o sacerdote tem esse dom, eu acho muito bonito, né? O que a gente comenta em algumas instâncias da igreja é que as celebrações da Eucaristia, que são momentos tão fortes, intensos de piedade, não sejam transformados em show, né? Que utilizemos a música para a evangelização, para uma celebração mais bonita, uma celebração que ajuda as pessoas a rezar mais, isso sim. Agora, quando se faz um show, é um show. Um show musical, a gente vai num ginásio, num campo de futebol, sei lá, em uma área que comporte muita gente, e aí se faz um show musical, com mensagem, com tudo. A celebração da Eucaristia tem um outro nível de recolhimento, uma experiência com o mistério, e a gente tem falado, a igreja tem falado que a missa não é show. Um casamento, que é um sacramento, não é show. E às vezes acontece que transformam esses momentos sacramentais em shows, desvirtuando o seu sentido principal. Então é essa tensão que a gente tem que ter, mas o padre que canta, o padre que apresenta, que dá mensagem, isso faz muito bem a igreja e evangeliza, e nós somos muito gratos aos padres que conseguem atrair tanta gente, e a partir daí desses encontros, desses momentos, as pessoas começam a participar mais da igreja. Para a gente encerrar, um dos questionamentos que nossos irmãos protestantes fazem com relação à Igreja Católica é a questão do celibato, dos padres não casarem. Existe respaldo bíblico para se justificar o celibato? O nosso exemplo maior é porque que Jesus Cristo não adotou uma família, não casou. Não tem nenhuma passagem bíblica que diga que Jesus Cristo teve mulher, teve filhos. Está certo, morreu com 33 anos, não teve, quem sabe, mas na época se casava muito cedo. Maria, por exemplo, casou com 15 anos, então Jesus já estava com 33, então foi uma opção dele de cumprir a sua missão aqui. Outra coisa que nós analisamos é o seguinte: a condição do celibato de uma pessoa que vive por vocação, né, dá uma liberdade muito grande. Eu, por exemplo, já conversei com alguns pastores de algumas igrejas, e eles dizem que uma das dificuldades de transferir um pastor de uma cidade para outra, de uma região para outra, é porque, ao transferir o pastor, tem que transferir também a esposa, os filhos, e isso cria grande dificuldade. O espírito missionário, portanto, que reina nas nossas igrejas, facilita muito o padre celibatário, porque ele vai sozinho. É um ganho para a igreja. Agora, existe o outro lado, né? Temos que ter um equilíbrio psíquico, emocional, temos que sublimar essa necessidade e essa carência de uma vida afetiva na missão. Quando a gente se doa, a gente preenche o coração. Quando a gente vive a fé intensamente com Deus, a gente não precisa dessa realidade humana nos suprindo, porque a presença de Deus dentro de nós preenche tudo aquilo que nós precisamos de alegria, de felicidade. E a doação à comunidade é o nosso casamento. O sacerdote se casa com a igreja e se doa aos pobres, se doa aos idosos, se doa aos que precisam de escuta. E é esse sentido bonito que a gente encontra no celibato, sem desmerecer o valor, a grandeza do matrimônio, do casamento, da sexualidade. Tudo isso tem um valor sublime, é sacramento também, mas a igreja, com sua experiência milenar, analisa, porque dentro da igreja católica oriental, os padres casam. E a igreja compara a situação dos orientais e as dificuldades que eles têm com a Igreja Católica Ocidental, que tem o celibato. E a conclusão é sempre essa: não vale a pena a gente acabar com o celibato. Vale a pena, sim, investir na maturidade humana, afetiva dos padres, nessa espiritualidade que permita que eles sejam realmente missionários
do amor, da alegria, da paz e da esperança. Você imagine o bem que faz para o mundo o Papa Francisco. E é um celibatário, um religioso. Para chegar ao nível de espiritualidade do Papa Francisco, e viveu a vida toda como celibatário, isso não lhe causou nenhum dano. Não é? Então, é possível, nós temos exemplo de tanta gente, tantos santos na igreja, até fora da igreja, da vida religiosa, pessoas que são celibatárias por opção, né? E vivem grandes cientistas que se dedicam, porque encontram ali a razão da sua vida, preferem não se casar para não dividir o seu tempo com aquela ansiedade que ele tem de pesquisar, de descobrir. Então, dividir a própria vida com a família, muitos acham que não é necessário. Então, se transformam em pessoas celibatárias. A igreja mantém o celibato com essa perspectiva da disponibilidade à missão de pregar o evangelho e de servir a comunidade humana. Dom Delcio, muito obrigado pela entrevista, pela presença aqui. Só queria que o senhor renovasse o convite aí para os fiéis católicos participarem da Romaria da Penha no próximo sábado. Pois estamos em plena festa da Penha, já com o tríduo de preparação, e no próximo sábado, às 22 horas, iniciando a Romaria, lá na proximidade da Igreja de Lourdes, e depois vamos até a Penha. E mais ou menos às 4 horas da manhã, lá teremos o encerramento com a missa. Vá, participe, reze, agradeça a Nossa Senhora da Penha, faça os seus pedidos e, sobretudo, que essa seja uma romaria, uma caminhada da paz, pela família, pelo bem, pela alegria de viver como filhos e filhas de Deus. Muito obrigado, boa sorte, sucesso na condução da igreja aqui na Paraíba. Eu agradeço, Marcos, e a todos que fazem a TV. E olha só, antes de encerrar o programa, deixa eu trazer uma última informação rapidinho. A Polícia Federal de Campos, zona norte do Rio, prendeu, nesta quarta-feira 22, o ex-governador Antony Garotinho e a mulher dele, a Rosinha Garotinho. A prisão aconteceu no dia em que a PF realiza uma operação na qual um dos alvos é o ex-secretário de governo na gestão Rosinha. Ela foi governadora entre 2003 e 2007. A informação foi confirmada pela filha do casal, a secretária municipal de desenvolvimento do Rio, Clarissa Garotinho, em entrevista à Rádio CBN. Garotinho foi levado para a sede da Polícia Federal no Rio, na zona portuária. Rosinha está na cidade de Campos. O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal, que apura a arrecadação de dinheiro ilícito para o financiamento da campanha dos dois. A investigação é um desdobramento da Operação Chequinho, que apura fraude com fins eleitorais no programa Cheque Cidadão por Garotinho. A defesa do ex-governador informou que só se pronunciará quando tiver acesso aos documentos que embasaram o mandato de prisão do ex-governador, o que ainda não aconteceu. Está aí mais uma operação da Polícia Federal, desta vez no Rio de Janeiro, prendendo os ex-governadores Antony e Rosa Garotinho. Muito obrigado pela permanência, pela audiência de vocês hoje aqui com a gente no programa especial. Meu convite de sempre permanece aqui na primeira e única, toda paraibana, TV Master. Coladinho com a gente tem Espaço Mulher com Jaza Costa. Às 11 horas, Alex Filho com você. Às 18 horas, Gutenberg Cardoso e Master News. Estilo A com a Astrid Bach, coladinho com Gutenberg. E o padre Albeni Galdino com seu bastidores. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus. Forte abraço e até amanhã.